a gente tivesse nessa condição, né? Nessa condição da busca da informação, para que nós possamos escolher melhor os nossos pensamentos, as nossas atitudes. O sistema de evolução que nos envolve há milênios é algo que Jesus trabalhou muito e trabalha muito para que a gente hoje estivéssemos com esse interesse, hoje estivéssemos com essa intenção. Eu convido a todos a exatamente saborear o bem dentro de nós, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós não podemos nos esquecer disso, até que para tomar juízo, nós temos que cada vez mais tomar consciência do que nós somos. Que aí nós vamos aceitar os nossos erros com um pouco mais de facilidade, aceitar os erros do nosso semelhante com menos agressividade, entender que nós somos todos imperfeitos, a caminho da evolução. Nesse posicionamento mental, então, eu convido que saboreiem o que está acontecendo dentro de nós nesse momento. Cada um de nós está recebendo um tratamento individual, de acordo com a sua necessidade. Então as luzes às vezes são azuis, se você fechar seus olhos, você vai ver que os tratamentos são diferenciados, como eu disse, conforme a nossa necessidade. Às vezes as luzes são azuis, prateadas, avermelhadas, douradas, né? Esverdeadas, exatamente porque é a espiritualidade interagindo. É o momento em que a gente veio e mentalmente nós estamos nos permitindo. Então, a interação com o bem, algo raro diante da nossa vida, porque os nossos pensamentos muitas vezes não possibilitam a gente perceber isso. Nós estamos mais acostumados a viver no mal. O que é mais natural para nós é viver no mal. Espíritos imperfeitos é isso, a convivência que em algum momento algo não vai dar certo. E é natural algo não dar certo. Somos imperfeitos. É natural nós dizermos palavras com tons agressivos, com tons difíceis de serem aturados, difíceis para quem fala, difíceis para quem ouve. Olhares com sentidos, com agressões mesmo fluídicas. Nós somos capazes de fazer isso com muita maestria, porque nós estamos diante de um processo de evolução. E a espiritualidade diz que o planeta é de provas e expiações. Por quê? Livro dos Espíritos. Porque o ajuntamento dos nossos pensamentos, moradores desse planeta que somos nós, ele tem pensamentos imperfeitos. Baseado nisso, diminui sem encrenca a briga, porque aumenta a consciência do porquê determinados comportamentos amargos que nós temos no nosso dia a dia, no dia a dia do ser. Ser pai, mãe, filho, filha, patrão, empregado, irmão, irmã, primo, prima, marido, esposa. Somos seres, então, que estamos vivendo uma vida natural. Então, não olhe o bem, não olhe o mal, olhe a nossa realidade. Ok? E a partir dessa consciência, conseguimos transformar, então, em estudo, para que cada vez mais possamos nos qualificar mentalmente, possamos nos direcionar à evolução que nos é possível. Entendendo, então, o nosso momento, nós conseguimos a sintonia de caminharmos em direção ao bem, de caminharmos em direção a Jesus, de encontrarmos necessidade de compreender os ensinos do reino dos céus, que a implantação dos ensinos do reino dos céus está no Evangelho, planejamento de Jesus, que trouxe na data certa, quando nós estávamos mais ou menos maduros para isso, estamos maturando até hoje. Procedimento da escola de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Hoje nós vamos falar de justiça, amor e caridade. Livro dos Espíritos, questões 873 a 885.
Depois da palestra, gostaria que os senhores fossem para casa, ler e depois estudar sobre. Você é justo? Como que é a sua justiça? Qual é o panorama na sua mente em que você se direciona a uma conduta justa? A justiça que você tem dentro de ti para você é a mesma que você coloca do lado de fora para os outros? Para que sejamos justos, amorosos e caridosos, há 3 itens importantes na conduta de ser justo. Mentalmente, é ter igualdade, fraternidade e liberdade. Se diante do panorama mental de se entender a justiça, tanto para si quanto para os outros, faltar um desses 3 itens, nós não estamos sendo justos. Nós estamos pensando em justiça, mas não estamos a praticando com realidade. Acontece isso com você? Já parou para pensar nisso? Nunca pensou a respeito? Acha que ser justo é só não roubar, não matar, não furtar, coisas do tipo? Quando há uma injustiça com alguém, te incomoda? Você está acostumado a não é da minha conta, isso aí está acontecendo com outra pessoa. Não mexe com sentimentos. Como que é a nossa justiça? Nós somos habitantes já de muitos e muitos séculos do umbral. No umbral, nós temos pensamentos muitas vezes que são injustos. Julgamos, criticamos, analisamos, abreviamos, com um pouco de conhecimento que nós temos a respeito de qualquer tema que nos envolve, nós criticamos, humilhamos, ofendemos. Nós estamos mais maleáveis e praticantes dessa maneira de se viver. Quando a gente vem para cá, nós damos continuidade exatamente àquilo que nós estamos acostumados. É por isso que falar de justiça com igualdade, fraternidade e liberdade é algo de extremo difícil. Há situações em que nos leva a ensinar isso diante das leis do homem, das leis do nosso comportamento social, que se transformam a cada momento em que a gente vai adquirindo aquisições morais que vai encontrando a necessidade de transformar as leis dos homens num planejamento melhor de igualdade, de fraternidade. Muitas vezes nós não conseguimos respeitar a liberdade do outro, a forma de escolhas. Como nós gostamos do desentendimento, da crítica. Como nós não aceitamos de jeito nenhum a escolha do nosso semelhante. Uma prova disso é esse momento tão delicado que a gente viveu na troca dos comandantes do país, né? Dos administradores. Né? Quantas encrencas. Olha, eu estava cansado até de receber as mensagens lá no WhatsApp e tudo. E parece que te procuram de toda maneira para que você participe daquilo, né? Olha, professor, olha, o fulano vai votar, minha irmã vai votar, meu pai vai votar. O que o senhor acha dele? Olha, eu não formei uma opinião ainda a respeito da pessoa. E deixa ele ter a escolha dele. A gente separou famílias, a gente esqueceu o quê? Nós somos de uma família, primeiro a do Deus nosso Pai, nosso Criador, uma família universal. E depois os próprios consanguíneos. Por quê? Porque a gente gosta do contra. A gente não aceita a escolha do outro se não for o que a gente pensa. Você já pensou em como que é muitas vezes a base da minha forma de amar, da nossa forma de amar? Ela está muitas vezes medida na conduta daquilo que você escolhe. E ela muitas vezes deixa de existir a partir do momento em que você escolhe se eu não gosto. Não é?
E tem coisas que a gente coloca com uma personalidade tão forte, que muitas vezes você fala assim, puxa, nós nos separamos dos irmãos porque não gostamos do jeito dele, da forma de vestir, da forma de falar, da forma de se pentear, da forma de se conduzir. Nós não gostamos das escolhas individuais, seja no campo sexual, no campo financeiro, no campo profissional. Nós diminuímos as pessoas em que a gente se sente maior do que a gente. Formamos críticas exatamente para quê? Para ter uma proposta de diminuir ele em relação a nós, para nos sentirmos satisfeitos. Nós esquecemos que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos dá a plena liberdade de sermos o que queremos ser. Eu sempre dou alguns exemplos, como por exemplo, somos 7 bilhões encarnados, mais ou menos. Um não tem a mesma expressão facial que o outro. Eu falo só da face, porque tem todo o corpo físico, situações das necessidades reencarnatórias. As encarnações têm as suas necessidades, no corpo físico tem diversas implantações para os nossos exercícios, que nós chamamos de sofrimento muitas vezes, e não é para fazer sofrer, é para fazer evoluir. Mas olha que não tem nem os gêmeos. Se você olhar, os gêmeos têm particularidades faciais. Nós temos a face que queremos ter. Olha o respeito individual que Deus, nosso Pai, nosso Criador, tem conosco. Quem somos nós para deixar de ser justo com o outro por causa das escolhas que ele tem, por causa da maneira que ele tem de pensar, por causa do resultado do comportamento de vida dele? E quando nós estamos diante dessa projeção de nos sentirmos melhor, nos sentirmos mais amparados, nos sentirmos mais assistenciados, ou coisas do tipo, como privilégios que muitos acham que a espiritualidade nos dá, nós somos tratados com igualdade. A diferenciação está só na minha liberdade, em permitir ou não que a ajuda venha rápida ou demorada. Porque muitas vezes a gente vem do centro, tem vontade de assistência, mas a mente está tão presa nas agonias, nos sofrimentos, e a gente não permite o auxílio plenamente, sabia disso? Por isso o relaxamento, por isso o tempo aqui para descansar a mente. Por isso que eu digo, aprenda a sentir como você estava lá fora, excitado, nervoso, cansado, alterado em si pela rotina do nosso dia a dia, e como está se sentindo aqui dentro agora, com a assistência dos bons companheiros espirituais. E aprenda a sentir essa diferença do bem dentro de nós. Acostumando-se a isso, então, nós vamos transformando os nossos hábitos, vamos transformando e aprendendo que o bem nos deixa melhor do que a maneira com a qual nós, espíritos imperfeitos, estávamos lá fora. A justiça de Deus, nosso Pai, nosso Criador, está presente em todos os momentos da nossa vida. Tudo o que existe no planeta foi feito para nos treinar ao bem. Os animais nos ensinam a humildade, a falta do orgulho, a falta da vaidade. Os animais que eu me refiro, principalmente os domésticos, são professores no treino de nos pedir carinho. Porque a partir do momento em que a gente vai treinando o carinho, que muitas vezes a gente não faz em ninguém, é a justiça do Criador, é o amor e a caridade o tempo inteiro. Eles nos servem de companhia e nos vão mostrando o que é viver constantemente em sintonia no bem. Se você pensar como seria um mundo sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo, pense no comportamento dos animais, que a gente chama de irracional.
Os racionais somos nós. E na realidade eles são professores que nos ensinam o tempo inteiro. Nos treinam o tempo inteiro. E toda essa conduta minuciosa é para que nós tenhamos a mesma oportunidade de evoluir. As diferenças que existem entre nós aqui, elas são minúsculas em relação a quando estivermos vivendo no universo. Imagine no universo todas as ideias de vida de Deus, nosso Pai, nosso Criador, todas as conexões de corpos completamente diferentes dos nossos, e a gente hoje consegue se estranhar, ser injusto com a cor, com o modo de falar, com o grau de instrução, com o posicionamento financeiro, coisas desse tipo aí. Vai receber o passezinho lá, viu, Paulo? Para ver se melhora, viu? Né?